Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, minha jovem, condomínio é papo popular. Hoje o papo vai ser maravilhoso. Já quero mandar um abraço aí para todos nós que nos assistem pela rede SPTV. Seja muito bem-vindo a esse momento de falar de condomínio. Então você que mora em condomínio, você que é síndico, você que é síndica, você que quer viver em condomínio, vem para cá que você vai aprender muita coisa boa hoje. Hoje o assunto aqui é muito interessante. Tem umas polêmicas que eu nunca havia visto em condomínio, né, doutor? Mas vai ser muito legal. Vamos tirar do pessoal aí. Lembrando para mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com, recebendo ele, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, do mundo, do universo, meu jovem doutor Cláudio Viana. E aí, doutor, beleza? Opa, Thiago, tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui novamente, né? Poder contribuir, dirimir essas tretas, né? Vamos ver para onde que a gente vai hoje. Vou respirar aqui porque o homem é fera, o homem é disruptivo. Existe o antes e o depois. Ele, que é o depois, o focado, o cara que traz conhecimento, que quer ajudar o síndico. E ele está pelo síndico. Ele falou que hoje, para nós um batidor aqui, é pelo síndico, para ver o universo condominial melhorar na questão da engenharia, para nós síndicos ter mais tranquilidade no dia a dia. Ele, uma das maiores referências do direito não, da engenharia condominial. Palestra master na Unasíndico, vai bombar a Unasíndico, ele vai estar lá falando sobre engenharia. O meu amigo Diógenes, beleza, Diógenes? Fala, Thiagão, beleza? E aí, pessoal, como estão os síndicos por aí? O Brasil inteiro tá com a gente, né? Comentários, o pessoal dando os likes, etc. E é verdade, essa questão da Unasíndico aí vai ser fantástica. Acho que é a primeira palestra da Unasíndico em toda a sua história de engenharia condominial, a ferramenta da engenharia condominial como gestão para o síndico. O síndico vai usar a engenharia como uma ferramenta de gestão aplicada ao patrimônio. Aqui o doutor Cláudio sabe muito bem da importância disso. Para você definir o seu orçamento, você precisa saber o quê? Quanto você gasta. Para saber quanto você gasta, você precisa conhecer a sua casa. Não é assim na tua casa? Você faz a sua despensa de acordo com o tanto de boa que tem para comer. Carne, salada, arroz, feijão, pá. É isso. E no condomínio, meu querido síndico, também é assim. Você, para definir o seu orçamento, como está previsto no Código Civil, precisa ter uma noção do que é o seu patrimônio, qual que é a realidade dele, quais são as prioridades, onde você gasta primeiro o dinheiro, como que se apresenta em si a Assembleia, por que disso tudo, né? E a gente vai fazer essa palestra lá, que é baseado no nosso livro, que eu escrevo mais a minha esposa sempre, a engenharia condominial, é como você fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo que você não seja engenheiro. Ou seja, a gente criou alguns parâmetros que você, seguindo aquela cartilha ali, você consegue ter uma boa noção sobre objeto de contrato, seguro da obra, as normas de segurança, até mesmo para você que é síndico aí, que não tem aquela escada com a proteção costal ali, aquela escada de marinheiro com a proteção que a NBR pede, não permitir que o funcionário trabalhe ali sem essa proteção. Por quê? O síndico vai fazer o serviço? Não. Mas se ele permitir usar aquela escada fora da norma correta, ele está passivo. Então, a solução está lá. Acompanha aí, comenta aqui que você pode ganhar um exemplar, hein? Quem sabe? Cola com a gente, que hoje também vai ter muito assunto bacana, muito conhecimento para ajudar você a ter mais noites tranquilas de sono, amigão síndico. Quem está no YouTube, nos ajuda aí. Se inscreva, compartilha, comenta, o doutor falou, deixa seu comentário aí. E vamos lá, né? Um abraço para todo mundo da rede SPTV, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. Quero agradecer aí quase 5 milhões de pessoas nos assistindo aí, porque as pessoas querem saber mais sobre condomínios. Seja mais um, seja informado, cola com a gente. Então vamos lá, sem enrolação, plantão, tira dúvida. Lembrando para mandar sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. A primeira pergunta é da amiga Roseli. Você está preparado, doutor? Tá tranquilão? Sempre. Sempre? Tranquilo. Então, vamos lá. Tranquilo. Vamos Toda lá, hora. Então. Ó, a pergunta o título é recurso de multa. E ela é muito educada, né? Fala boa tarde, boa noite, né? Não sei qual vai assistir esse programa. Bom dia também. Ela fala assim: eu posso ser multada sem ser notificada? E quando eu faço um recurso de multa, a quem precisa ser endereçado? Preciso enviar à síndica que me multou ou conselho consultivo? E aí, doutor? Duas questões em uma só. Qual o nome da nossa ouvinte? Roseli. Roseli. Ó, pega a senha, né,
né? Não vou falar pega o código, porque já tem o nome. Tem o código, né? Pegue a Já tem o- senha. Já tem o Marçal com o código aí. O procedimento de aplicação de advertência ou multa, ele vai estar transcrito na sua convenção condominial ou no regimento interno. A lei não vai abordar essa questão. Então lá na sua convenção vai estar escrito a quem é endereçado aquele recurso daquela multa. Tem convenções que é direcionada à própria Assembleia, que o próprio síndico julga, e tem outras que é o próprio conselho. Então você vendo essa questão, você vai poder direcionar o seu recurso. E fica uma dica aí para os síndicos. Fazer advertência ou multa, sempre tem que oportunizar o princípio do contraditório ampla defesa. Não importa se o condômino tacou fogo no condomínio. Se você não deu a oportunidade dele recorrer, a pessoa pode entrar na justiça e anular aquela multa. Mesmo você tendo total razão. Mas se você não garantiu esse princípio básico de recurso, você estará nadando contra a maré. Pode ser derrubado essa multa, né? Até É pode vir o um que dano. mais acontece. É o que mais acontece, né? Lá no escritório é procurado assim, doutor, fui multado, tal. Primeira coisa que o advogado vai olhar, vai lá no rodapé para ver se foi tem o oportunizado o direito direito de defesa. E se foi feita a defesa, essa defesa foi julgada de acordo? Foi levado para uma assembleia? Ou foi levado para o conselho? Isso vai depender da convenção de você. Então, a convenção, o regimento interno, vai ditar como que é esse procedimento de recurso. Né? E o que mais ocorre aí é nulidades com relação à aplicação. Por quê? Porque o síndico, né, às vezes, passa para a administradora para poder fazer aquela notificação de multa ou advertência. Ou então ele mesmo faz aquele documento. Né? Aquilo ali é um documento jurídico, né? É um processo administrativo interno do condomínio. Então existe um formato, né, a ser seguido. Igual você gosta do exemplo, né, Tiago, que eu dou, a aplicação da multa tem que ser igual a multa do Detran. Todo mundo já recebeu a multa. Já recebeu, Diógenes? Multa do Detran? Detran já. Então, o que Sempre tem a lá? notificação primeiro, né? Exato. Olha lá, comunicar. data, horário, Local. Razão. local, os fatos, A foto. Fato típico desrespeitado, né? exatamente, Protegido qual pela a lei. legislação aplicável, e lá embaixo você pode estar recorrendo. E o valor, caso você não recorra, pode estar aplicando a multa. Aí Então tem que seguir aquele padrão. Duas coisas que é importante, né, doutor? Primeira, agora a pergunta: qual a situação o síndico pode multar diretamente o morador? Então, igual assim, questão de multa ou direta advertência vai depender do condomínio. A regra, se é multa direta ou não, tem que advertir. Qual dano foi causado? Ou vai advertir antes, vai estar escrito no regimento interno. Geralmente, né, nos regimentos internos, assim, situações graves é multa direta, porque não tem como advertir a pessoa para depois multar. É uma situação que tem que ser estancada de forma imediata. Não dá para esperar a pessoa ser advertida. Ela tem que aprender com a dor no bolso. Vamos né? lá, Exatamente. vamos mais um questionamento, né? Aham. Por exemplo, se não tem imagem, eu consigo multar também com as testemunhas, né? Meios de prova, áudio, né? Visual, né? E também testemunhas é multa. Às vezes eu não gravei, às vezes eu não filmei, mas teve algumas pessoas que presenciaram aquele ato, né? Então aquela pessoa que geralmente presenciou, ela vai estar assinando como testemunha. E por isso que é muito importante da pessoa registrar no livro de ocorrência. Por quê? Porque quem vivenciou aquela situação, aquela infração e escreveu no livro de ocorrência, e ela vai registrar, colocar o nome e a unidade, ela vai servir como testemunha. Né? Então, por isso que é importante você se identificar. Geralmente as pessoas querem se preservar. Não vou aparecer não, porque eu sou amigo aqui do Diógenes. O Diógenes estava lá Quer do que ele som fale alguma alto, coisa, né? eu vou colocar lá Mas tá anônimo, cheio disso aí, né? É tipo o nepotismo, né? É o amiguismo, o o coleguismo, amiguismo, etc. exato. E tem gente que faz maldade com contratos, com obras, prejudica a própria comunidade para beneficiar o amigo que está E outra perto. coisa que é importante, você está falando de Ou contratos. para proteger, sabe? Tem muita gente que complicado. pega essas informações e quer usar isso para criar tumultos, né? Pra criar tumulto, Isso acontece não demais no pode. condomínio, cara. Não pode. Olha, a gente até coloca isso muito bem, que você tem o conselho, né? O conselho fiscal tem esse nome, não é à toa, não. Ele está ali para auditar mesmo a conta do síndico, para contestar. É o dever dele, né? É a obrigação dele. E aí fica um monte de conselheiro omisso, achando que ele também não pode responder. O síndico normalmente responde sozinho e tudo, mas se houver omissão do conselho, por exemplo, são 3 conselhos, né? Conselheiros pelo Código Civil, não é isso? Pode Pode ter mais, ter, mas na são verdade, três, não é né? obrigatório E ter. não é nem obrigatório. Pode Não é ser nem falar obrigatório. poderá. Vai depender da convenção, né? Mas se tem, você concorda? Poderá ter. Até aí tudo bem. É tipo promessa, né? Você não é obrigado a prometer, mas prometeu, você é obrigado a cumprir. Então, aquela questão, você tem o conselho fiscal, poderá ter. Tem ou não tem? Não tem. Ótimo. Mas qualquer condômino pode fiscalizar o síndico.
Deve fiscalizar. Todo condomínio é o fiscalizar, fiscal, né? Deve. Tá, fala que o juiz estabelece uma assembleia, se não for feita, ou 1/4 dos condôminos, né, assim? sim. Etc. E tal. Mas se tem conselho, que é onde eu queria chegar, o conselheiro ele não pode ser omisso. Porque se ele é omisso em cima do erro do síndico, chega um momento dele falar, dele escrever, dele relatar, ele não faz nada, ele pode indiretamente sofrer uma sanção também. Ele pode ser responsabilizado indiretamente. Com Você certeza. entendeu? Porque é função dele. Principalmente assim, se o síndico dá abertura e pede opinião e ele escreve, ele viu, mas fez de conta que não viu, ele vai Mas ele é vai por importante omissão. a gente relatar aqui, porque não é obrigação dele, né? Lembra que Fiscal? a responsabilidade sempre vai ser do síndico. No final, sim, mas olha bem, se existe o conselho, Porque ele a tem maioria, que cumprir a função mas dele ou abrir mão do acontece, cargo. É porque tem maioria, cara, não tem conhecimento, não sabe. Não tem. Aqueles livros é complicado mesmo, contabilidade, Isso balancetes. mesmo, isso mesmo. O cara não tem conhecimento nenhum. Assim, caso interessante, tive até a semana um conselheiro contratou o meu escritório para fazer um parecer jurídico sobre a responsabilidade civil do Conselho Fiscal. Interessante. Olha aí, que Então, eu fui direto na doutrina, porque todo mundo fala de responsabilidade civil do síndico, responsabilidade criminal do síndico, mas e o conselheiro? Qual a responsabilidade dele, né? O que diz? Fala que a responsabilidade do Conselho Fiscal, ela é subjetiva. Ela se aplica quando o conselho se age de forma culposa, ou seja, ele é negligente, ele é omisso com relação àquela situação. Mas tem que ser algo totalmente contundente. Vamos supor, em um ano, 2 anos, eu vi um caso, né, fui estudar jurisprudência, o conselho simplesmente só assinava e sequer observou o extrato que estava tendo depósitos diretos na conta do síndico. Então ele fingia, tava lá o documento para ele ver, que era algo simples, que qualquer ser humano médico conseguiria constatar, Sim. sem precisar de um conhecimento técnico maior, e ele acabou sendo responsável de forma subsidiária naquele dano. Mostrou que aquele condomínio. ele existe, ele tem uma responsabilidade fiscal e ele foi omisso. Mas peraí, agora eu fiquei curioso. Isso é interessante, que ninguém fala sobre isso, né? Mas então ele foi condenado a pagar o dano? Exatamente, o Ou dano. o juiz ratificou parte para cada um? Porque quando você está no dever de fiscalizar, você tem uma responsabilidade. Exatamente. É disso que eu tô falando. É assim como o policial militar, é assim como o salva-vidas. Se a pessoa está se afogando, você tem o dever lá de salvar. Exatamente. Se uma pessoa está sendo assaltada, você tem que ir lá interferir. Mesma coisa com o seu condomínio. Se seu condomínio está sendo roubado, está tendo desvio de dinheiro, você tem o dever de informar os condôminos. Você não pode fingir que não está acontecendo nada. Tem que falar, né? Tem que falar. Entendi. Tem que Você falar. como síndico, Você não pode dar um parecer aprovando aquelas contas. É como se você tivesse feito vista grossa, né? Porque geralmente isso que a gente tá falando. apresenta os livros e fala assim, Thiago, tá aqui os livros. Aí você, não, eu confio em você, deixa eu assinar aqui, aprovando Pronto. tudo. Aí tem um erro, ele responde e você também. Exato, os dois. Mas isso é interessante. Então tem que responsabilidade ser- passiva, né? Não, e é bacana, porque, assim, gente, outra coisa, de errado, tá? Ter observações de livro. Meus livros tem, alguns não tem, outros não tem. Porque Sim. às vezes o Conselho Fiscal tem dúvida, não sabe que funciona. Então é a forma dele, né, expressar Sim, o que é isso lógico, aqui. lógico. E aí você vai ali e dá a sua contraprova, vamos dizer assim, né? É isso, foi isso que aconteceu. E só para esclarecer, não é qualquer omissão, tem que ser uma omissão, um erro crasso, Tá, assim, entendi. algo contundente, assim, qualquer pessoa conseguiria Tipo, notar. uma denúncia que tem 3 conselhos. Tem um conselheiro denunciando, pedindo ajuda para o outro, falando com o síndico, e o síndico não está dando importância, está levando, não parou nem para ouvir. Ali ele pode ser responsabilizado por passividade. Exato. Entendeu? Por isso que Agora, a importante, questão gente, é esse que eu documentar lance. essas paradas, né? Porque você fala, eu fiz minha Sim. parte aqui. Você tem um dever de agir. É o que a gente explica no nosso método. Fala, você tem o conselho, demanda a responsabilidade, porque senão o síndico fica sozinho. É maravilhoso para o síndico ter um conselho, porque ele fala, olha, preciso de uma revisão desse contrato, preciso de uma opinião da tomada de decisão, escreve aí, e o conselheiro vai e não toma aquela ação. O que acontece? Não é porque ele não disse que ele não é responsável por fiscalizar. Ele é passivo. Então, o síndico vai responder por aquilo que está errado? Às vezes não. Quer ver um exemplo? Se ele tem a consultoria jurídica, que está previsto, acho que é o parágrafo 2º do 1348, né? O síndico pode contratar e diligenciar funções do seu cargo. Exatamente. Por que isso? Porque ele transmite a responsabilidade da decisão jurídica para o advogado. Essa é a grande proteção do síndico. Da mesma forma é com a engenharia. Ao invés dele pegar um contrato de obra e assinar e falar, tá aí, recebe, vamos embora,
Ele vai dizer, não, eu tenho um engenheiro que fica responsável tecnicamente pelo objeto do contrato, pelo conteúdo do contrato, pelo cronograma da obra, avaliar se tudo aquilo está no padrão, se não vai gerar problema para o condomínio, qual é a área de risco disso tudo, e a gente faz um parecer sobre o contrato e manda ajustar o objeto ou não. Aí passa pelo advogado. Juridicamente tem um risco aqui, tal, ali, aqui. E aí ele fica responsável pela parte jurídica do contrato. Isso gera a proteção para o síndico. Exato. E Tiago, e uma situação, um mercado de trabalho, né, um serviço que tem surgido. Eu sei que não é todo condomínio que tem essa disposição, não é todo conselheiro que tem essa condição financeira. Tem conselheiros que estão fiscalizando valores consideráveis, então para eles resguardar estão contratando uma empresa especializada para emitir um parecer. Exatamente. Né? Contrata uma empresa. O melhor, cara, exatamente. É a preventiva. Exatamente, para ele isso. fazer um parecer dele como conselheiro sobre aquela gestão daquelas finanças. Já vi pessoas que assim, tal, eu vou ser conselheiro, eu tenho um imóvel aqui que vale milhões de reais, eu quero cuidar de perto. Então eu, por conta própria, estou contratando Isso é bom, um auditor investimento, particular. pô. E pro síndico é a melhor coisa que tem, cara. Porque assim, igual a gente falou no último programa, o síndico, ele não é 99% das vezes, ele não é porque ele quer errar, às vezes falta essa informação. Sim. Ele não sabe como é que é a questão tributária, igual a gente tá falando questão de contrato, às vezes a coisa amarrada lá. O Jorge falou no último programa sobre, né, do negócio dos juros. Construtores cobrando juros sobre o contrato do condomínio, o condomínio está aceitando de forma passiva e o síndico não explicou isso em assembleia, do jeito que está. É uma obra de 4 milhões de reais, passa para 8 milhões de reais. E a forma de entrada... Tem morador que pode querer pagar a parcela dele à vista e não está sabendo disso. Então assim, falta transparência. Porque muitas vezes falta, e assim, não é porque o cara faz má fé, porque igual eu falo, o que eu percebo dia a dia é falta de informação. Tem vários síndicos que eu entrei que infelizmente teve que restituir o condomínio por falta de informação. Eu até falo, Thiago, é frontal. Eu falei, não, faltou informação para ela, não foi má fé, é diferente. Mas existe uma responsabilidade, né? Sim. Então tem que pagar sempre por ela. Vai existir. Agora, não tem cargo que não tem responsabilidade, né? É como o doutor falou, do código não é obrigatório ter conselho. Conselheiro, fiscal, beleza. Mas se tem que exercer a função. Ou abrir mão do cargo, porque responsável você já está. Ô, doutor, outra coisa que eu estou em dúvida, eu estou com um colega meu que tem, dentro do condomínio, tem umas vagas de PNE. Uhum. Pode multar a pessoa para o cara utilizar aquela vaga, sendo ele é PNE? Ele é PNE? Ele não é PNE. Não é PNE. Parou na vaga de PNE. Eu acredito que está tendo uso indevido daquela área. Por exemplo, mesma coisa da churrasqueira, você utilizar ela de forma diversa da finalidade churrasqueira, né? É uma vaga PNE e eu não sou PNE, estou usando ela de forma diversa, né? Então pode multar, né? Pode multar, sim, porque se enquadra até em alguns artigos do próprio Código Civil, né? De não utilizar aquela área comum de acordo com a sua destinação. Então, pega como é que é a senha? Pega a senha. Pega a senha, doutor Cláudio Viana, o maior especialista de direito condominial do Brasil. Vamos seguir com o nosso interesse@gmail.com. Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores e bota os apoiadores, eles que faz o programa acontecer aqui. Olha, ó, Facilite, amiga Gabriela, cara, essa aqui é referência maravilhosa, tem mais de 30 anos de mercado aí. Facilite, gestão condominial, amiga Gabriela, uma das maiores referências aí de administradora de Brasília, né, do entorno aí, fica à vontade. Próximo aí pra nós, vamos lá. Ele, ó o fera aí, ó. É fera, BSB, vou deixar o Jorge falar, fica à vontade. Olha aí, já tem que atualizar a página novamente, agradecer os nossos 2.000 seguidores, estão já chegando nos 2.100. Para essa semana a gente bate essa média aí, 2K, orgânico, graças a você que está aqui, que apoia o nosso trabalho, que está lá acompanhando a gente no WhatsApp também. E agora com a Una Síndico a gente vai chegar nos 3.000, hein? Vamos tentar chegar nos 3.000. Tá querendo que você bote as lives no seu YouTube. Teve uma live muito bacana que você fez lá sobre energia solar. Energia solar e carros elétricos. O professor Perseu, engenheiro eletricista, trabalhou no controle de qualidade interno da Toyota. Olha a régua alta do cara para falar sobre estrutura. Japan Security, a empresa dele. Vou te contar um negócio. Tive lá. Você viu que caiu o teto da igreja lá em Recife? Eu vi. Você viu por que caiu? Não, por que não? Falta de cálculo de carga no telhado. Olha aí. Presta bem atenção, você síndico. Não é só colocar energia solar. A empresa, pega a dica aí, salva aí. Se quiser saber mais, você pergunta aqui pra gente. Para colocar energia solar, precisa de um laudo estrutural do seu telhado. Ok? As placas pesam. Sim. E as telhas são leves. Dependendo da sua estrutura, você não pode colocar. Foi a catástrofe lá de Recife, o telhado pesou, né? As placas pesaram sobre um telhado da igreja antigo, não fizeram o laudo estrutural e as pessoas estavam na missa e o teto
desabou em cima das pessoas. Por quê? Gente, toda matéria tem seu peso. Pode ser chumbo, pode ser algodão, a diferença é a quantidade, né? Não tem aquela piada? Quem que pesa mais? Quilo de chumbo ou quilo de algodão? Qual Isso, pesa mais? Um quilo de chumbo ou de algodão. Cara, é 1 quilo. É. Pode ser de placa solar, pode ser de gente, pode ser de concreto. Você está colocando em cima do seu telhado. Antes de contratar energia solar, peça um laudo estrutural do telhado. Vê se é suportável. Ou, no contrato, aí vem a questão que a gente estava falando aqui do objeto de contrato. O objeto de contrato de engenharia não é o doutor que vai fazer. Exato. A Nem gente vai ouso, colocar eu lá. nem passo isso. A empresa deve ter um laudo atestando a carga sobre o telhado. Segundo, deve criar uma área de proteção conforme normas das concessionárias e as NBR 5410, etc., para a proteção e o uso da energia solar. Não é porque é energia solar que não dá choque, que não gera acidente, não gera problema. Ao contrário. É, sim, pô. Né? Principalmente você que contrata energia solar e tem baterias. Olha aí tem a previsão da manutenção das baterias, o acondicionamento dentro da norma, a questão da manutenção das baterias, que ela não vai ficar lá de eterno não, amigo. Né? Tem o certificado de validade daquilo ali que passa pelo Inmetro, você precisa estar atento aos detalhes. A energia solar está vindo aí com muita força, é fantástica, nas lives as pessoas adoram, é fonte de renda para os condomínios ou de redução de despesa, né? Agora dá já para compartilhar, a gente vai ter uma outra live, eu acho que para o final do mês, falando como que a gente pode compartilhar a energia que capta na área do condomínio para reduzir na conta de todos os moradores. Na unidade. A diferença é essa, na unidade. E é muito bom porque agora, esse ano, por exemplo, ainda está com taxa de aproveitamento de 45% de desconto sobre a tarifa. O ano que vem vai ser só 30% de desconto. E daí vai reduzindo, vai ficar o preço normal. Tá? Então, hein? Energia solar dá para fazer de diversas formas no seu condomínio, por consórcio, etc. Mas colocou no seu telhado, amigo, a primeira coisa que você vai pedir para a pessoa, laudo estrutural do telhado. Dizer, um técnico responsável dizer que o telhado suporta aquela previsão. Qual arroba? @condominial engenharia. Vem para cá você também. Apoiadores e bota para na tela aí, ó. Próximo aí, segue a gente, inteligênciacondominial@gmail.com. Vamos lá, se inscreva no YouTube e eu mandar um abraço a todo mundo da rede SPTV. Ao próximo, cadê o nosso próximo, meu jovem? Vamos lá. Cadê o síndico aqui do podcast? E vamos lá, convidando também o pessoal a nos seguir na @Inteligência Condominial, lá no nosso Instagram, no YouTube, Inteligência Condominial também. Tem uma playlist muito bacana que a gente trabalha, que é 365 dias de inteligência emocional para você, síndico, para você do universo condominial. Para mim, a matéria mais importante é inteligência emocional para o síndico, para a gente poder entender, compartilhar, compreender e sempre estar nessa busca de evolução. Vamos lá pro próximo? Aí, vamos lá! Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Você que é síndico, pessoal, cola com o pessoal do Cicobi DF1000. É uma agência maravilhosa aí que vem ajudando o síndico a ter mais tranquilidade nas questões financeiras e financiamento de obras também, taxas maravilhosas. Recomendo você estar procurando o Cicobi DF1000, que é uma das maiores referências, né, no mercado condominial, na questão de bancos. Próximo, meu jovem, vamos lá! Olha o próximo aí. Já foi, facilite. Vamos lá, DS Condominial, cadê? Vamos lá. Olha aí. Tamo aí. Aê, meu amigo Daniel. Cadê, Daniel? Um abraço pro amigo Daniel. Toda a família da DC Condominial, que é uma garantidora. Gente, garantidora é uma coisa fantástica nos condomínios, porque é a receita certa, não tem variação. Então fica mais fácil pra gente poder fazer a gestão financeira dos condomínios, tocar e ter mais tranquilidade, tá? Segue eles lá, pessoal, que tem um conteúdo maravilhoso. Há vários vídeos lá, o pessoal da DC Condominial. É uma das maiores garantidoras do Brasil. Tem mais de 1000 condomínios garantidos no Brasil todo. Então é garantia, tranquilo, paga certinho e você não vai ter dor de cabeça, né? Então, bom, tem o combate, cadê combate extintores aí? Bota combate extintores aí, minha amiga Juliana. Juliana é maravilhosa, pessoa bacana. Não podemos esquecer da combate extintores aí. Ó, segue lá, combate extintores, amiga Juliana também. Vamos ter cautela com extintores, mangueiras, PSDA. Seríssimo, faz um hein? trabalho maravilhoso com o pessoal de combate incêndio. Vamos estar gravando com o comandante logo também falar um pouquinho sobre isso. Aí. Então vai dar uma dica muito boa para vocês. E vamos seguir então com o nosso plantão Tira Dúvida. Manda sua mensagem para o @Inteligência Condominial, @gmail.com. Vamos lá? Cara, essa questão é uma questão maravilhosa que eu nunca havia visto em condomínios, cara. Essa aqui é muito boa. Essa que eu gosto. Quero ver a opinião de vocês, né? Foi o meu amigo Maurício. O tema é: o Conselho Fiscal pede dinheiro para o síndico. Olha lá, presta atenção. Vamos lá, hein? Ó. Olha aí.
Calma lá, hein? Com qual finalidade? Vamos saber agora. Vamos saber agora. Chegou a mim uma notícia em um condomínio que o síndico foi abordado pelo Conselho Fiscal para exigir dinheiro para continuar a indicar a aprovação de contas pelo Conselho. Porém, esse síndico honesto simplesmente armou uma arapuca para essa rapaziada. Olha aí. Fez certo, vamos lá. Simplesmente pediu que conversasse na sala de administração, onde tudo estava sendo gravado. Pois bem, começaram a conversa e foram direto para a extorsão. Olha aí, síndico, a gente dá indicação para aprovação de contas. Se você molhar todo mês a mão dos conselheiros em uma grande de R$ 1.600 por mês para cada um, hein? Olha isso. R$ 1.600 para cada um. Rico. O cara simplesmente disse, não aceito, isso não. Saia da minha sala, por favor. Eles saíram pé da vida, né? Passou os dias, né? Tem a Assembleia Geral Ordinária. E aí vamos. Quando chegou a Assembleia Ordinária, estavam os 3 lá para rejeitar as contas. Porém, o síndico, no meio da galera, pediu permissão aos conselheiros para que passasse o vídeo numa conversa com eles. Os 3, na mesma hora, tentaram impedir o vídeo. O síndico não perdoou. Fez certo. Simplesmente passou o vídeo onde os 3 conselheiros estavam extorquindo o síndico para sangrar os cofres do condomínio. Claro que os 3 saíram imediatamente da Assembleia do prédio. Ladrão tem mais que... Sabe, prisão, né? Concordam? Aí fala, ou vai ter gente aqui dizendo, mano, fere o direito de imagem dos 3, isso pode gerar processo contra eles, né? Isso é discurso de gente mal intencionada, que não quer se quer criar provas contra os ladrões. E aí, doutor, o que você achou dessa história, hein, cara? Thiago, primeiro quero dar uma mensagem, ó. Você que assistiu esse programa, passa pro seu síndico, pro seu conselheiro, pro seu condomínio, porque esse programa tá melhor do que Netflix. Tá melhor que Netflix. Tá melhor do que né, Netflix. amigo? Olha essa história. Artigo 158 Código Penal. Eu entendo que isso seja um crime de extorsão, Certo. né? E também a gente pode abordar um tema, né? A questão da corrupção em condomínios. Acontece, né? Rachadinha em condomínios, corrupção. E esse caso aí, que infelizmente, né, ocorreu, a pessoa queria uma vantagem, né, pecuniária para aprovar as contas do síndico. Ainda bem que o síndico foi safo, gravou toda a situação e fez justiça, né? Para ele não responder devidamente. Imagine o síndico não ter se preparado para essa situação e ter que explicar isso para depois com os condôminos. Certamente ele estaria saindo como errado nessa situação. Mas, síndico, não tem que ter firmeza, tem que ter postura na sua atuação, tem que saber o que está falando, tem que estar preparado, tem que demonstrar segurança na sua atuação como síndico, né? Então, por isso você tem que estar bem assessorado, você tem que estar bem orientado, você tem que estar assistindo Inteligência Condominial. Existem inúmeros vídeos aí para você pegar informações, ideias para serem aplicadas no seu condomínio. Exatamente. E não cair numa arapuca como essa. Olha só, a gente tem inclusive na nossa metodologia uma forma como o síndico faz isso aí para o conselho realmente fazer só a aprovação. E se não fizer, que ele justifique o porquê. Mas a forma é tão clara, tão transparente, tão cristalina, que só um adendo não aí. Consegue passar em Lembrando, se você sugere a reprovação, porque o conselho não aprova e nem reprova, né? É opinião, pitaco. Tem que ser justificado, tá? Eu não aprovo. Por quê? Olha aí. É importante isso, Por isso né? que é bom falar com um síndico experiente, um comunicador de primeira linha. A questão é a seguinte, meu amigo síndico, completamente errado. É extorsão, como ele está fazendo, e acontece de outra forma. Pega essa visão. Alguns pedem dinheiro para aprovar e outros não aprovam para não ter que gastar. Eu tenho um caso aqui de Brasília que tem uma síndica maravilhosa que quer fazer as obras, botar o condomínio em dia. Foi aprovada, ela foi eleita para isso. Ela foi eleita em assembleia, não em conselho. E quando chega na hora de fazer o conselho pede uma reunião. Aqui a gente não vai colocar advogado, a gente não vai colocar engenheiro, a gente não vai fazer obra assim. Aqui é o básico que tem aí, é isso mesmo. Não leva para a assembleia que não passa. Você acredita nisso? Eu acredito. Aí você, meu amigo, sabe o que você tem que fazer? Faz a tua assembleia bem apresentada, mostra todo o inventário do seu condomínio, tudo direitinho e fala, temos que fazer esse serviço, precisa disso, apresenta em assembleia. E se você não conseguir suporte, abre mão do cargo, como o nosso amigo Thiago aqui faz várias vezes. Porque sabe quem assina? É só você. É isso que é. É só você que assina e um monte de gente para falar igual o doutor falou aqui, só para dar pitaco. Pitaco. Outra coisa, eu já falo, antes que eu falo, horrível. gente, quem tem a oportunidade, tem o recurso,
coloque câmeras que captam imagem e áudio em portaria e administração. Ele só conseguiu isso porque na administração tinha câmera que captava imagem e áudio. Porque é uma forma de provar, gente. Esses ambientes são ambientes, vamos dizer assim, eu entendo como públicos. Áreas comuns, são áreas comuns. Porque acontece, você vai receber um fornecedor, você vai receber um morador. Ah, eu não falei isso. Ah, foi aquilo, tal. Então você consegue provar isso porque você tem imagem. Na portaria é a mesma coisa. Ah, foi que ela disse, não me disse. Então, cara, começa a entender que esse investimento é fundamental para você ter mais tranquilidade. Outra coisa, né? Que às vezes o cara não pede dinheiro, mas ele pede o quê? Ah, não me multa. Porque assim, por isso que eu falo às vezes conselho fiscal. Cancela minha multa, não me cobra minha conselho taxa, fiscal assim, né? Sempre querendo uma vantagem. que eu paguei não, o você falou um não. É. Você falou um não, porque assim, as pessoas, gente, infelizmente, levam pro lado pessoal, que é algo que era para ser profissional. Por exemplo, quando o Jorge chega para mim e me dá ali uma ressalva, por exemplo, no balancete, não é a pessoa do Thiago, é sobre o gestor. É sobre o ato administrativo que não está em conformidade. Então, as pessoas não fazem essa avaliação. Tipo, leva o pessoal, não gosta de você. E aí, por isso que eu falo às vezes, eu gosto de fazer gestão para todo mundo. Por quê? Eu não fico na mão do conselho. No sentido de que, se eu falar ou não para você, você vai ficar com raiva de mim e não vai querer aprovar minha conta. Acontece muito aí isso, usa, né? Esse poder, né, de escrever, de estar na administração para ferir outras pessoas, para bagunçar a administração. Por isso que no método Síndico Gestor de Patrimônio, o que acontece? Você estabelece já na primeira assembleia a sua forma de trabalho, você estabelece quais são as prioridades do seu prédio, independente de você contratar engenharia ou não, e você coloca uma forma de trabalho, você já deixa, sempre eu ensino o pessoal, marca uma assembleia, já marca com a outra. Eu marco uma assembleia, um plano de ação, comunica a todo mundo. Na próxima assembleia, aquele assunto tem que estar em pauta. Quando ele termina essa assembleia, ele já deixa a previsão da outra. Porque você não precisa deixar especificamente aquele objeto, mas aquela ação sobre aquele objeto. Teremos daqui 45 dias uma assembleia para tratar do XYZ. Depois, aí você trata o XYZ, teremos a assembleia para finalizar esse contrato, tratar desse XYZ da outra época. Deixa já programado, então, até para andar, né? Porque, igual você falou, é a revolução dos condomínios que a gente fala aqui, né? É um síndico que ele está focado na gestão das pessoas no condomínio, na qualidade de vida, a preservação do patrimônio e na gestão do patrimônio. Exato. Na segurança do patrimônio, a qualidade da gestão do patrimônio é o que dá segurança para a vida dentro do condomínio. É isso que é. E outra senha, né? Outra senha. Mais uma senha para você aí. Eita! Cheio de senha. A gente vai ter que mudar isso aí para logaritmo. Pega o logaritmo. Pega o log. Você que é síndico, fica atento. Ó. Você sabe quando vai acontecer sua assembleia ordinária. Notifique seus conselheiros. Assim, fala assim, ó, nossa assembleia ordinária vai acontecer daqui 45 dias. Aqui, ó, daqui 15 dias apresenta um parecer antecipadamente para mim, para eu poder responder todos os pontos divergentes, né? Protocola aquela notificação para não acontecer o quê? Às vezes aparecem questionamentos na assembleia. Aí as pessoas questionam o que já está respondido e o síndico nem sabe o que é responder. Confunde a assembleia e acaba misturando. E acaba gerando o quê? Gerou insegurança. O que as pessoas tendem? A votar não, a negar. A votar não. E aí você que precisa daquele ato administrativo, aquela aprovação em assembleia para fazer a melhor gestão como você gostaria, você não consegue, porque você não comunicou assertivamente, antecipadamente. A gente tem uma frase que os alunos adoram, que é o seguinte: procrastinação é fraqueza e antecipação é força. E, gente, sim, ó, isso aconteceu comigo isso. Tá, o doutor Cláudio estava na assembleia junto comigo lá no condomínio, que a menina do conselho quis questionar. Eu falei, nem balancete tem, para gente saber o que tá errado, né? Tanto que a gente, né, não fez a aprovação de conta, deixou pré-marcado um período para que a pessoa do contabilidade fechasse o balancete. Porque assim, gente, se a gente deixar uma brecha, a pessoa que tem a má índole vai usar isso. Exatamente. Entendeu? Eu falo assim, tal coisa, como é que você vai explicar? Igual o doutor falou, eu não tenho informação. Texto não é contexto. Você entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter essa malícia. E, amigão síndico, comece a ter malícia. Precisa no sentido, não é da maldade, mas da precaução. Por isso que eu falei, for conversar com o fornecedor, procura uma sala onde tenha. Porque depois o cara vai falar que ele pegou o dinheiro de mim. Até você provar isso, cara, já dá a sua imagem. Já rolou o condomínio todo. Nesse caso aqui, você vê, eles já foram para o quê? Para reprovar a conta do cara. Como já tinha aquela situação. E outra coisa, gente, ele fez certinho. Aqui não tem nada de direito de imagem, não. Ele estava se defendendo, do meu ponto de vista. Né? Ali eu acho que ele foi muito inteligente, porque ele pediu em assembleia um assunto privado,
dentro das pessoas interessadas, que a prestação de conta é para todos os condôminos. Todo mundo. Então, independente do conselheiro, ficou chateadinho, ele foi conselheiro voluntário na mesma assembleia. Exato. Diante de todo mundo, ele testemunhou que seria um fiscal. E aí ele vai passar a fazer a extorsão. Ele foi descoberto no mesmo lugar que ele foi eleito. E as contas, não dá nada né? pra As minha visão. contas, né? É questão da matéria da contabilidade. Você não está ali num concurso de julgar. Gostei do Thiago, ele foi simpático comigo, ele trabalhou Tá com bem. o cabelinho bem não, feito, você tem que a barba saber olhando. se ele executou o serviço e comprovou aquele gasto por mérito, fiscalmente, né? Se entrou se saiu um valor e aquela saída teve uma comprovação benefício fiscal com aquilo ali. Você não está ali analisando, não é um concurso de que se é bom síndico, se não é. É contas. Você vai analisar as contas. Você não pode reprovar as contas por reprovar, porque isso pode virar um questionamento judicial. E assim, né, eu acho que... Qual a intenção, né? Por quê? Outra coisa importante para quem está nos assistindo que mora em condomínio, isso é para você que mora em condomínio, começa a avaliar, cara. Porque assim, tem essa questão, né? Quando a gente fica um período longo no condomínio, as coisas vão se esquecendo. Ninguém lembra do passado, como é que foi, né? Faz uma avaliação. Talvez esse ano não foi tão produtivo, mas vê o contexto. O que foi produzido? Eu vejo que muita gente me procura, que o meu síndico é ruim e tal. Eu falo, relata para mim o que está acontecendo. Eu quero fazer uma obra tal. Eu falei, tem caixa? Eu falo assim, tu já fez o orçamento e apresentou para ele? Já sugeriu? Porque muitas vezes eu falo para você, cara, a gente quer prosperar. Às vezes, lógico, a gente talvez não tenha grana ou a gente não busca a forma de fazer isso. Aí onde o síndico peca é quando ele não busca essa forma. Mas tem que decidir, dá para fazer ou não. Às vezes você quer uma coisa que não dá para fazer. E outra coisa mais ainda. Perfil, né? Eu tive uma situação de um local que decidiram uma coisa. O cara ficou zangado porque não foi a ideia dele. Falei, cara, mas quem decidiu foi coletividade. Então a gente está aqui para fazer isso, para fazer a coisa melhorar. Às vezes não agrada todo mundo, né? Quer dizer, a maioria das vezes não agrada todo mundo, né? Porque são pessoas, cultura, hábitos, necessidades, né, doutor? É a maior diversidade, né? Condomínio, você tá... Igual fala, né? O doutor Henrique Castro, né? É um organismo vivo, né? Mas é verdade. Existem diversas religiões, diversas culturas. Gente que cresceu no lar com uma família X, Y, X, tanto faz. Então, acaba colocando todo mundo naquele mesmo saco, chacoalho, vamos todo mundo conviver em harmonia. Isso é quase impossível, né? Isso faz parte da natureza humana. O conflito ali sempre vai existir. Parabéns para esse síndico. Temos que divulgar as situações também para o pessoal ter conhecimento. Fez certinho. E fica essa dica aí para quem está nos assistindo, que é síndico. Conselho que eu dou, se tu tem um espaço que é uma área administrativa, coloca lá a câmera, conversa com as pessoas sempre lá, para você poder registrar. Lembra? O doutor tá aqui, ó. Só posso ir para a justiça aquilo que eu posso provar. Exato. Senão não adianta, tu vai ganhar, né? E vamos seguir então com o nosso plantão tirador aqui no Internet Condominial, @gmail.com. Eu quero mandar um abraço para esse pessoal maravilhoso do Brasil, do mundo todo, que nos assiste pela rede SPTV, esse momento de falar de condomínios. Toda segunda-feira, às 19h20, essa é a hora condominial para a gente poder conversar, poder aprender, desenvolver mais algo que é tão novo e vem tomando espaço, que é a vida condominial, na vida em condomínio, né? Manda sua pergunta para o interesse@gmail.com. Vamos lá, próxima pergunta do dia. Deixa eu ver aqui uma aqui que é capciosa, porque a gente gosta disso, né? Essa aqui é boa, doutor. Essa aqui é boa. Você tem criança? Tem uma, Augusto, 3 anos. Ele gosta de ir na piscina? Gosta. Então isso que interessa. Você tem, ô Jorge? Tem tudo grande já, né? 9, 14, 19 e 26. Pô. Sem comentário. Aí o pessoal acha que prosperidade é dinheiro. Prosperidade é família. Filho, prosperidade é você desenvolver um caminho nas suas 5 áreas da vida: saúde, família, finanças. Isso. E aí vai. Vamos lá então. Não? Esse é o caminho. A Daiane. Vamos lá. A Daiane mandou uma pergunta interessante, né? O título é: o síndico pode proibir as crianças de pular na piscina? No meu condomínio, proibiram as crianças de pular na piscina. Passiva a multa. Essa regra é vigente por lei? E aí, doutor, pode a criança ir lá e pular na piscina, meu jovem? Ué, não? Não, pode não. Não? Mas qual é a finalidade da piscina mesmo? Tem que ver a forma do pulo. Acho que tem que esclarecer essa questão. Você imagina, alguém vai ter que ficar na piscina avaliando o pulo, hein? Até porque, né? Já fez natação?
Já, né? A gente aprende a pular na piscina, né? Tem um jeito de pular, né? Tem um jeito correto, né? Tem gente que tá de ajoelhada nele mesmo, o cara vai pular, puxa a perna. Agora, brincadeiras ao redor da piscina, um puxar, querer dar salto mortal, aí sim existe um risco, né? De bater a nuca, bater a coluna, aí sim tem um risco de acidente. Mas tem que averiguar esse pulo aí, tem que ter o fiscal do pulo aí pra não ver é como só funciona. a questão da criança, não, viu? Muito síndico por aí tem área de piscina que ele não fiscaliza, ele não se adapta às regras de acessibilidade, nem de segurança. Verdade. E a piscina tá cheia de quinas, áreas molhadas sem piso aderente. Nós tivemos aqui em Águas Claras, que é uma cidade bacana aqui de Brasília, um prédio que foi entregue há 6 meses, com um piso semi-antiderrapante. Não é indicado para piscina, porque você está descalço, pisa na água, semi-antiderrapante, você escorrega, e aí? Então tem as regrinhas básicas, nós fizemos um parecer de engenharia para o síndico, vamos aproveitar. e eles trouxeram a troca do piso, um prédio recém-entregue, tinha 3 meses de uso. Vamos aproveitar que tem um tempinho, fala um pouquinho quais essas regras básicas, eu acho que é muito importante. Olha, porque, piso assim, antiaderente, pode evitar acidentes, né? Piso antiaderente, você não ter quinas contundentes, marcantes, objetos cortantes tipo vidro, essa coisa toda não é interessante para piscina. Tudo que você olha ali, caiu, escorregou ali, bateu, singelamente já se machuca, ele fica fora desse padrão. Agora, para te falar especificamente as regras, você tem que ver o projeto da piscina, tá? Mas começa assim, bordas com piso antiderrapante, escadas no padrão da NBR 9050 para entrada e saída. Tem que ter o elevador, né, para receber a galera, né, que tem PNE. Sim, acesso para todo mundo, tem que ter acesso à área da piscina. Tem gente que até precisa disso para terapia, ele mora no condomínio, ele pode fazer uma hidroterapia dentro da piscina, ele não tem rampa. Para te ajudar a complementar, e existe uma lei federal que também tem uns equipamentos de segurança da piscina obrigatórios. A lei federal estabelece equipamentos mínimos de segurança, etc. A gente pode fazer, em cima dessa questão aí, a gente pode fazer um programa esse só com essas mais padronizadas, para a gente colocar um slide, o pessoal explicar. E outra coisa, gente, né? Importantíssimo. Um colega meu me procurou um dia, vou assumir o condomínio ali, de AGI, né? A Geral de Instalação. Eu falei, eu fosse você, a primeira coisa, contratava um engenheiro. Para você fazer essa vistoria antes, né? Porque isso é importante, né? Muitas vezes a pessoa vai na tora, né? Sim, preventiva. Vou lá, vou receber. Eu falei, cara, toma cuidado, cara. Procura um engenheiro. Nossa, você vê. Foi entregue o condomínio já com problema, né? A construtora dá aquela limpeza, pinta tudo, tá tudo bonito. Mas... Amigão síndico, vou dizer pra você o negócio. Tá aqui um síndico com quase 10 anos de experiência, com mais de 10 mil programas desse aqui gravado. E ele tá falando uma coisa aqui muito importante. Você vai receber da construtora, você que é do conselho, você que é síndico, não coloque a sua cabeça a prêmio. Busque um suporte de jurídico para documentação, protocolo, padrão. Busque um suporte técnico, você vai receber uma mini cidade, 40, 80, 50, 300, 400 apartamentos, tem um calhamaço de documentos que você tem que receber, tem um calhamaço de manual de manutenção que você tem que receber, projetos, você tem direito a repegar todos os projetos, absolutamente todos em cópias originais, mas também tem a obrigação de zelar por isso. Alguns obrigatórios como arquitetura, combate a incêndio, teste do SPDA, tem que ser tudo entregue e atualizado para você, junto tem que vir o manual de manutenção daquilo ali e de imediato você já tem que estabelecer o protocolo de obra do seu condomínio. Porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer, vou reformar meu apartamento. Aí você não sabe que lá na NBR 16280 você tem que submeter a aprovação da construtora se aquela reforma pode ser feita no apartamento e quais cuidados devem ser tomados. Se a construtora se recusa, você vai estabelecer lá dentro da NBR, tem um plano de gestão de obra, que é padrão. Vai identificação, unidade, sistema, compatibilidade, segurança, combate a incêndio, conclusão da obra. E você que é o síndico é quem autoriza, você permite ou não. Como o doutor Cláudio falou aqui, responde tanto o conselho como o síndico por legitimidade passiva ou ativa. Deixar de fazer isso, você já responde. Se fizer errado, responde também. Então não brinca com isso. Contrata o recebimento de obra, sabe por quê? Tem direitos e garantias que você perde com 6 meses. Porque você não sabia que estava errado. Não é gasto, é investimento. É investimento. Se você quer receber todo sempre o seu prédio bacana, você já entra com protocolo de engenharia no recebimento. Outra coisa que acho que é importantíssima, né? Ou nem recebe, né? Tem pareceres que a gente faz que o cara não recebe. Muitas vezes, que eu acho que é importante também, gente, principalmente nesse momento inicial, que surge o condomínio, vamos dizer, a vida, né, condominial. A construtora bota aquele síndico que dá... de aquele amizade síndico dela, igual o conselheiro aí, ó. O que acontece, pessoal? Tem muito condomínio perdendo a ação na justiça porque não segue o plano de manutenção. Exato. Porque ele chega lá e fala o seguinte, como é que você é garantido, fez sua parte? Por isso que é importante pegar aquele manual de manutenção preventiva e seguir ele, gente. Porque é o seguinte, como é que eu vou cobrar algo que eu não fiz? Aí, você tá lá, aceita aquele síndico lá,
e ele vai deixando passar, quem fica no prejuízo é você. Porque quando for na ação lá, não vai ganhar. E você vai pagar do seu bolso, né? O rateio é para todo mundo, não é isso, doutor? Exatamente, isso aí todo mundo paga, né? Razão da omissão de um, a coletividade paga. Exatamente. E aí, síndico, vem você com aquela auditoria de prestar conta, não só das contas, como o doutor Cláudio falou aqui, mas da gestão. Por que não fez? O que você deveria fazer? O que era esperado da sua parte? E aí você deixou de fazer. Então você entra de novo. O que é o mais fácil para você? Mais fácil não, o mais correto para você. Às vezes é até o mais difícil. É o certo, né? É o certo. Para não ter margem. Contrate o seu recebimento de obra, desenvolva o seu plano de manutenção. Nesse momento a gente vai compatibilizar se a construtora te entregou algo realmente bom ou realmente problemático. E tem outra, afaste a despesa de você. Porque é o seguinte, se você vê que o condomínio está com muito vício, não recebe. A construtora fica louca. É ali onde você tem poder de barganha para que eles corrijam tudo. Exato. Aí você vai e recebe mais ou menos, que a construtora te deu uma parcela ou outra, alguma coisa assim, e alguém faz auditoria e responsabiliza você, compromete seu apartamento lá na prestação de conta. E aí? Foi lucrativo? Não é assim que funciona. Você quer ver outra coisa? No Código Civil tem lá 5 anos, né? 5 anos, garantia. 5 anos de garantia. Só que não é para todo o sistema. É solidez e segurança, amigo. Sim. Ninguém vai te dar 5 anos de garantia. Ninguém vai te dar 5 anos de garantia numa cerâmica que você nunca cuidou, uma fachada que você não fez uma lavagem, uma manutenção, você perde. Ah, eu fiz a obra da fachada. Tem 5 anos de garantia? Não. Você tem 5 anos de garantia se mantidas as manutenções. Aí você nunca trocou a junta de dilatação, você nunca fez uma limpeza dos rejuntes, daqui 5 anos está caindo pastilha, vai ratear entre geralmente todo mundo, quando entrega, né, eles dão o manual do síndico e o manual de manutenções obrigatórias. Então o síndico está recebendo, tem que seguir a risca aquele manual, porque se não cumprir alguma coisa do manual, eles utilizam aquilo ali como subterfúgio numa ação judicial para negar. A grande estratégia hoje, presta bem atenção, você que está em São Paulo, Brasil, onde você estiver, a grande estratégia das construtoras é estabelecer uma entrega fraca, onde você desperceba os vícios visíveis. Depois, você judicializa uma garantia, ela fala: tem manual de manutenção? Você quer ver mais uma pesada? Quem é o responsável técnico pela sua manutenção? Porque, via de regra, é o engenheiro ou o arquiteto que assina o documento. Contratei um Zé Colher. Não, eu contratei o seu João. O seu João faz manutenção de tudo. Ele faz motor, faz bomba, faz incêndio. Mas ele pode assinar por isso? Não. O juiz tira de você a garantia que você teria só porque ter feito o correto, né? Então, para com essa bobagem de que um condomínio seja apenas aquele cara legal que vai lá tomar conta e quebra galho e você liga para ele para falar de barulho, para falar do gato do vizinho. Não, é gestão de patrimônio, é isso que a gente ensina para você aqui. Só, né? É a revolução do condomínio. Não entre nessa, você precisa de suporte, tenha. Tá vendo, amigo síndico? Aqui é conteúdo de primeira qualidade para você. O Jorge falou dos programas aí, ó. Tem muito vídeo para ajudar você a ter mais tranquilidade no universo condominial, porque a nossa meta é que você, amigo síndico, tenha mais noites tranquilizadas. Através de duas coisas. A primeira, adquirir conhecimento. A segunda, eu incluo nela, criar vergonha na cara. Começa a colocar em prática o que você vem aprendendo aqui, que eu tenho certeza que você vai ter uma gestão de alta qualidade no seu condomínio. E vamos seguir com o nosso programa. Manda a pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Vamos lá para o amigo Cosme. Ele fala o seguinte, ó. Ao título: trabalho particular do zelador para condôminos. Isso que é problema. Vamos lá. Eu proibi o zelador de prestar serviço particular para os condôminos. Motivo: havendo um acidente, a responsabilidade pode cair sobre o condomínio. Pode ser o zelador. Todos pagarão por esse prejuízo. Corremos esse risco? Em um prédio vizinho houve um acidente com o prestador de serviço, o condomínio quase foi responsabilizado. E aí, doutor, é isso mesmo? Outra senha, ó, quarta senha hoje. Ixi, um monte de senha hoje. Cheio de senha, né? O cofre do conhecimento, né? Então é altamente recomendável você dar essa orientação para o seu empregado do condomínio a não estender o trabalho dele para as unidades privadas. Por quê? Porque existem questões trabalhistas nessa situação. Por quê? O empregado está lá, você ajuda que acha que está ajudando ele, que está trabalhando aqui para o condomínio, vai lá para o Thiago trocar um chuveiro, vai aqui na casa do Diógenes fazer uma pintura. Aí beleza, ele foi demitido, ele era super gente boa com você, mas não, ele vai lá no sindicato e fala assim: você trabalhava até quando? Não, eu saía às 6 horas, mas era para tirar folga no outro dia, mas só que eu ia na casa de não sei quem e fazia uma pintura lá, não sei o quê. Aí isso pode ser entendido. Emprego, né? E aí já era. Isso pode ser entendido. Vínculo. Com um vínculo adicional, ou seja, uma hora extra, não tinha um descanso remunerado e
Detalhe, 5410, não tem treinamento de elétrica, eu ficava com muito... tudo ao contrário. Lá no tribunal, assim, eu ficava com muito medo, né? Mas eu também tinha medo de perder o emprego e às vezes tomava algum choque, tudo. Se eu não tinha treinamento, não. Só vestia uma baiana. E aí, amigão síndico, como é que você vai falar que não? Né? Então, eu até estava dando um exemplo, o pessoal vai fazer limpeza da caixa d'água. E às vezes tem o pessoal da conservação e limpeza ali, fala, não, a gente faz. Aí dá um dinheirinho por fora. Chega lá, aquele prédio antigo. São Paulo tá cheio disso aí. Brasília, aqui na parte mais antiga, tá cheio disso daí. É confinado o ambiente. A tampinha é 60 por 60. Não suporta mais as normas novas. Você tem que ir lá abrir a tampa, deixar ela mais larga para cumprir a acessibilidade, a norma de segurança do trabalho. E aí, síndico, você não tem que fazer a limpeza, mas você tem que saber se naquele ambiente o profissional tem condições de trabalho, para não ser considerado insalubre. E uma das grandes condenações que tem na trabalhista sobre empregados é insalubridade. Ou periculosidade. Periculosidade e insalubridade, entende? E aí você tem que ter a consciência sobre isso. Você não precisa fazer, mas tem que levar para a Assembleia e falar, olha, precisamos reformar a questão do reservatório, porque ele não dá condições de trabalho para os nossos trabalhadores. Tá vendo? A gente expandiu tanto que até a inteligência artificial quer participar do programa. Pode vir, seja bem-vindo! Outra coisa que eu falo, você que está assistindo que é zelador, eu sei que tem muito porteiro, zelador, que nos assiste para adquirir conhecimento, para poder dar esse passo aí para se tornar síndico. Cara, não faz. Sabe por quê? Você é legal até dizer não. Aquele morador que pediu, troca aqui para mim, não sei o quê. No dia que falar assim, não dá, acabou. Ou ele não gostar do seu serviço. Eu falo porque chegou um ponto no condomínio que infelizmente eu tive que dispensar a pessoa porque foi um ranço tão grande, estava criando tão mal-estar, até a própria pessoa mesmo, e aí falava mal, não sei o que, tudo. Aí começava, ele não está fazendo o serviço direito, ele não está fazendo não sei o que direito, ele está chegando atrás. Foi tão assim, desgastante que infelizmente eu falei, cara, infelizmente não tem que. Ainda bem que era uma empresa que a gente fez uma troca, né? Provoca foi ponto. Erro, né? Cara, gente, para com isso. É o dinheiro que você ganha que vai dar problema para você. Vai dar para você. E você, morador, pelo amor de Deus, paga um profissional para fazer. Paga o cara para fazer bem feito. Fazer uma coisa de qualidade, é o seu patrimônio. A gente tem essa mania de economizar no que é nosso. Não é igual a gente fala quando eu faço reforma de faixa para gente, é um investimento. Seu patrimônio vai valorizar. Né? A gente fala aqui sobre isso. Sim. Então, assim, se tu tem um engenheiro, se tem um bom jurídico, é valorização do patrimônio, cara. Você mora ali, você gasta 500, 1 milhão. Cara, é o seu patrimônio. Seu patrimônio. E, tá ali, e tem a previsão legal de manutenir ele, viu? Porque todo o sistema ele vai se degradando com o uso. Ah, mas o prédio não usa. Usa sim. Oxi. Todas as áreas comuns circula gente todo dia. Toda hora. Está sujeito às intempéries, está sujeito às adaptações legais, né? Aqui em Brasília mesmo tem uma onda muito grande. A gente vai fazer uma entrevista aqui no programa. Fica atento aí com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que se dispôs a vir aqui dar uma entrevista para nós. E ele vai falar das atualizações. Prédios de 3 andares, 24, 36, 48 apartamentos, antigamente você não precisava de pressurização, de bomba. Hoje é obrigatório. Sim. A questão de alarme de incêndio não era obrigatório. Hoje, depois da pandemia, todo prédio que você está aí em São Paulo, aqui em Brasília, que está assistindo, preste bem atenção, vai precisar atualizar seu sistema de combate a incêndio, sim. E essa vistoria ela é anual, para você modernizar o sistema de segurança do seu prédio. Você está vendo colocar um sprinkler como uma despesa? Você está vendo atualizar as bombas de combate a incêndio como uma despesa? Você está vendo colocar um alarme de combate a incêndio como uma despesa? Então veja o que esses equipamentos protegem, como eles funcionam, para você ver que isso é um gasto necessário. Você lembra que antigamente não era obrigatório o airbag nos veículos? Sim. Aí só quem tinha dinheiro que comprava veículo bom que vinha com airbag. Obrigatório, né? Aí foi transformando. Qualquer veículo hoje tem que ter airbag. Tem básico, né? Equipamento de segurança. Equipamento de segurança, meu amigo. Está atrelado, né, ao teu imóvel. Se o teu imóvel não tem, vai desvalorizar. Surge um novo, todo mundo muda para cá, você fica ali perdendo patrimônio. Atualiza o seu, porque muitas vezes você está muito bem localizado, só que não está bem cuidado, né? Falando aqui com Belo Horizonte tem muito isso, muito prédio bacana, de pequeno porte, que foi construído no centro, mas está se perdendo por falta de atualização. E aí o síndico está lá assumindo do mesmo jeito a responsabilidade. Tem como falar que não, doutor? Como é que é? Coragem, né? Assumir um empreendimento desse, né? Continua do mesmo jeito. Como a gente fala, né? Quem tá em jogo lá é o CPF, né? É o CPF. Ninguém vai querer saber se o prédio é antigo. O síndico administra o CNPJ, a segurança da onde? O CPF. Gente, eu falo pra todo mundo, eu converso com vários síndicos, inclusive até vocês convidam quem tá nos assistindo pra Rede SPTV, dá um pulo no nosso canal no YouTube, Inteligência Condominial, tem uma playlist que é o de síndico para síndico. Já falei com mais de 80 síndicos no Brasil todo, né?
Cara, eu já trabalhei com multinacional, toquei em empresa, tive prêmio de qualidade, nada chega mais próximo de ser síndico, nada. A dificuldade de trabalho porque o desgaste emocional, isso, intelectual, a pressão técnico. e a responsabilidade. Sim. Eu falo, cara, não vale a pena você que não está preparado levantar a mãozinha para um salário mínimo. É canseira. Por quê? Você vai Acho que nem existe na tabela, né? Tem isso na tabela? Não existe tabela hoje mais, né? Na verdade, nunca existiu tabela, né? Não, mas tem uma... Não é nem uma tabela oficial, tá, gente? É uma métrica de mercado. É uma sugestão. É uma sugestão. Aquilo lá não funciona. Aquilo Aquilo lá é... Alguém acha que não funciona? Porque não é realidade. Não, beleza, mas não funciona porque os valores são errados ou porque a sociedade não amadureceu isso ainda? Mas porque a sociedade não amadureceu ainda. Tá vendo aí? Então, olha bem. Não amadureceu e acredito que a maioria dos condomínios não comporta aquele pagamento. Valor financeiro. Comporta. É só não ter síndico para assumir, comporta. Sabe por quê? Todo mundo quer o melhor para administrar a sua saúde e seu patrimônio. Todo mundo quer, mas na hora de colocar a profissão valorizada, as pessoas não querem. Aí o síndico se submete. Quando o síndico parar de se submeter e criar um padrão, por exemplo, pelo menos 2 salários, ele vai conseguir ter condições. Jorge, você fala de inteligência emocional. Todo laboro, se tiver um caso simples, advogado, está lá trabalhando, etc, perdeu a causa, tem sucumbência, não tem? Sim. Que bom, o tribunal estabelece. Por quê? Ou isso, ou acaba com os advogados. Você entende? Acaba, não tem essa questão. Tem que pagar todo o trabalho, tem que ser valorizado. É um dos grandes problemas do país. É porque acontece, por exemplo, um condomínio de 16 unidades, beleza, um condomínio de 48, 60, dá para pagar. Porque não pesa tanto, entendeu? É igual você falou, eu entendo que é um investimento, eu pagaria tranquilo, eu pago no meu tranquilo, porque eu entendo que é um investimento. Mas é a conscientização, não muda a necessidade. É disso que eu estou falando. Eu acho que é um projeto que acredito que a longo prazo pode se realizar, porque as pessoas não tendo mais consciência. Conscientização. Igual hoje, mandar para todo mundo que faz conteúdos maravilhosos, podcasts, revistas, porque é muito conhecimento. As pessoas vão entender, isso é importante, isso é valorização. Eu vou te dar um exemplo disso aí, bem simples, tá? Quando você precisa de um bom pedreiro, faz o teste, você que está perto de casa, você precisa de um pedreiro de referência. Você liga para ele está à toa? Ele tem agenda. Não, sempre está trabalhando. Senhor, essa semana eu não consigo não, porque eu estou atendendo o seu Cláudio, eu estou atendendo o Tiago, aí eu consigo fazer por sua obra no começo de outubro. Aí esse cara, normalmente, ele não é a diária mais barata. Ele é de 200 e 250 para lá o dia dele. A maioria desses caras é para empresa. Você entende? Ele pega a diária. Por quê? Porque ele tem valor. Ele não vai. E aí você contrata o mais barato. Normalmente o que acontece? Você passa raiva. Nunca, você que pegou pedreiro barato, você que pegou ele, contratou com preço, você nunca mais quer fazer obra, você tá chateado, você quer comprar pronto, você não quer nunca mais mexer com obra. Eu conheço o cara que vendeu com a casa, velho. O cara raiva quando terminou de vender a casa, nem morou nela. É mesmo. Constrói a casa e vaza. Tem gente que faz empreitada de obra sem contrato. Verdade. Sem nem o nome do pedreiro. Então, assim, sempre vai ter isso, Thiago. Se você nivelar por baixo, vai ser por baixo que é o teu lugar. Eu acredito, entende? Se você que vai nivelar, já vem melhorando. E entendeu? A gente não está falando aqui de cobrar horrores, não. Nós estamos falando aqui de um preço justo, sabe? De um preço justo. A gente pegou um laudo agora, e vamos falar disso na engenharia, que eu posso falar melhor do que dar o exemplo dos outros. Olha só, a gente pegou um laudo agora, de um engenheiro mais recente, está começando a profissão, faz parte também, já fiz a mesma coisa em outros momentos e tal. Só que a questão é o seguinte, ele botou lá no relatório dele assim, o condomínio tem vícios construtivos, que é de responsabilidade da construtora. Detalhe, já tem mais de 10 anos. E vício construtivo por vício construtivo não tem garantia nenhuma. O que tem garantia nos vícios construtivos é a origem, se é endógeno, exógeno, se é falha ou uma anomalia. E tem um agravante. Fez a manutenção? Quem é o responsável pela manutenção? Outro detalhe, o vício é aparente? Tem um prazo de garantia. O vício é oculto? Tem outro prazo de garantia. Então, origem, tipo e consequência. Se você contrata um laudo onde é vício construtivo, qual que é a sua chance de ganhar? Zero. É zero. Então, o condomínio gastou um dinheiro. Colocou o juiz a falar, que vício? Aonde? Né? Qual vício? Entendeu? Então, assim. É igual esses laudos cheios de fotinha. Gente, é laudo, você tem que ter informação, né? Laudo você tem que ter informação. Para que bota 300 fotos, velho. 300 fotos na página de. Nos nossos laudos, a gente faz a fotografia para comprovação do que foi colocado. Mas quando você recebe um laudo da BSB, vai lá. A ordenação jurídica do prédio, a localização do prédio, quais leis ele está submetido, o que é a gravidade, urgência e a tendência, qual é o grau de risco. Você vai ter uma aula sobre o que é aquilo que
que vai ser apontado ali embaixo. E no final tem uma tabela com as indicações, a gravidade, a urgência e a tendência. Que isso está previsto, sabe onde, Tiagão? Na NBR 16747, que estabelece os critérios mínimos de um laudo de inspeção. Que é a tabela GUT, né? Tabela GUT, gravidade, urgência e tendência. E aí, o que acontece? Você quer contratar por preço? Fica à vontade, né? Não tem jeito. Aqui nós é popular. É custo-benefício, amigo. Dor de cabeça, barba branca, e não vai dormir não, é rezar pra dar certo. Sei que quer, já passei por isso já, gente. E é sobre isso, pessoal, que somos síndicos, estamos síndicos, né? Você que é síndico também, síndica, cola com a gente, tem muito conteúdo bacana aí. A nossa meta é isso, que a gente possa propagar isso, a valorização. E eu sempre falo, eu torço para que dê certo para todo mundo. O cara lá no Amapá vai visitar, ver uma gestão boa. Sim. Cara, que legal, vou olhar para o meu condomínio aqui em Brasília. Então é sobre isso, né? E dá parabéns para todo mundo que faz conteúdo, os programas, as revistas, os eventos também, que isso tudo é geração de conhecimento. Sim. Isso ajuda todo mundo. Tem que fomentar. Um evento lá em Goiânia me ajuda. Ajuda, porque o síndico lá vai assistir, vai aplicar, vai ter uma gestão de qualidade, o cara fala, pô, vale a pena lá onde eu moro, em Brasília. Exatamente. Olha que coisa bacana. Nós temos que nos unir, vamos unir com essa energia, a gente levar esse conhecimento, que as pessoas possam praticar e ter uma gestão de alta qualidade. Então, na reta-feira, o nosso bate-papo, vamos deixar, Joy, fica à vontade de suas considerações finais. É por isso que a gente fala para você, curte aqui, compartilha, manda para um síndico amigo teu, manda ao menos pro teu síndico para fazer raiva, ou pro teu conselheiro para ele não dar Olha aí, ó. Mas compartilha, meu amigo, tá? E fica de olho aí que a gente está chamando aqui o comandante-geral do Bombeiro daqui do Distrito Federal para dar uma série de dicas, acesso a treinamentos, como consultar nas páginas, tirar dúvidas sobre o projeto. Manda sua pergunta sobre o combate a incêndio para a gente responder no próximo programa. @Condominial Engenharia, um mundo de conteúdo para você, a revolução dos condomínios, como diz meu amigo Thiago. Una Síndico vai ser... Una Síndico, 19, 20 e 21 de setembro, aqui em Brasília, o maior evento de síndicos do Centro-Oeste. Muito conteúdo, palestras, prêmios, né? Stand-up. Vamos sortear lá um iPhone 15 para você que passar no nosso... Tem que passar no stand e seguir a página, hein? Cara, que não doa pra mim, tô precisando. Tem que doar, mas tem Foi que aniversário, dia 29, me deu um presente. Mas você é síndico, ele vai concorrer, mas ele vai preencher a fichinha dele lá. Aqui, ó, eu recebo, coração aberto, eu recebo. Vai preencher a fichinha dele lá e vai receber a oportunidade, igual você que vai comparecer lá, você vai receber a oportunidade de concorrer. Pessoal, vem, temos a palestra das 9 da manhã às 9h40, na Una Síndico, dia 19, a primeira palestra do espetáculo. E vamos em todas as mesas de debate. Você pode levar a sua pergunta de engenharia condominial direto para nós na mesa, que a gente vai responder ao vivo e a cores, porque quem sabe faz ao vivo. Não é verdade? Doutor Cláudio Viana, fica à vontade, hein? Uma das maiores referentes de direito condominial do Brasil está aqui na nossa mesa. Doutor Cláudio Viana, minha amiga Priscila também, que sempre vem colaborando conosco aqui com muito conhecimento para nos orientar a ter mais tranquilidade no nosso dia a dia. Opa, Thiago, gratidão mais uma vez por esse convite, né? É muito bacana, né? Tá resolvendo, discutindo essas tretas. Aprendendo, né? Apresentando as soluções para você que mora em condomínio, você que é síndico, você que é conselheiro fiscal. Segue lá, claudioviana.adv no Instagram e também segue Inteligência Condominial. Show de bola! Pessoal da Rede SPTV, muito obrigado. Você que está lá no YouTube também, muito obrigado pela sua audiência. Quem está aí no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Quem está nos assistindo pela Rede SPTV, bota a tua agenda toda segunda-feira, 19 a 20 horas, para a gente poder ter esse encontro aqui para falar sobre condomínios. Muito obrigado! Energias positivas para você e até o nosso próximo encontro. Um abraço, fui!